Feliz sábado a todos, que Deus possa abrir os nossos corações, recebemos as bênçãos especiais que Ele tem preparado para cada um de nós individualmente. Mas nesse momento nós gostaríamos de fazer um momento de oração intercessora. Busque em sua mente alguém por quem você gostaria de orar nesse momento. Por quem você gostaria de entregar nas mãos de Deus, ou a você próprio. Busque a necessidade que você sente para entregar nas mãos de Deus agora. Enfim, você, mais do que ninguém, deve saber aquilo que está te incomodando, aquilo que está te preocupando. Esse é o momento que nós vamos orar e vamos entregar. Por isso eu pediria que todos curvassem as frontes, podem ficar como estão, e nós vamos elevar a Deus uma oração nesse momento. Senhor, aqui nós estamos diante de Ti. Temos a certeza que o Senhor está ouvindo agora cada clamor, o Senhor está ouvindo a cada petição, o Senhor está vendo a cada entrega. Nós não sabemos o que se passa no coração, na mente de cada um que está aqui, mas o Senhor está vendo tudo, o Senhor está ouvindo. E por isso, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos neste momento, para que a bênção aconteça, para que, se for necessário um milagre, que ele aconteça, conforme a Tua vontade. E assim, conforme o Teu desejo, nós acreditamos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor conduz, que o Senhor salva. E por isso pedimos que seja realizada a Tua vontade em cada petição aqui colocada, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nós convidamos a todos a ir para um cenário que é a base da mensagem desta manhã. Um cenário que nós lembramos esses dias por causa da Páscoa, onde aconteceu ali o sacrifício de Jesus em nosso favor. E esse cenário ele acontece lá no Monte do Calvário, onde se apresentam 3 cruzes. E em cada cruz estava um homem. E de acordo com a Bíblia, eles estavam sofrendo a agonia da morte. Ali estavam 3 condenados, cada um olhando para o outro, vendo o sofrimento do outro. Fazia parte da tortura contemplar a morte um do outro. E Lucas relata essa história, uma história verdadeira, uma história real, com mais detalhes, e ele foca em um momento quando um dos ladrões volta-se para Jesus e faz um comentário. E ele diz assim, um dos malfeitores, aliás, eram 2 malfeitores, de acordo com a Bíblia, né? E um deles, que estavam pendurados, blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te, a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então disse-lhe: em verdade, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Gente, vocês percebem que este primeiro ladrão que se dirige a Jesus
e blasfema contra ele, ele expressa essas palavras com certa ironia. Se tu és o Filho de Deus, desce daqui e salva a gente também. O que se passava? O que ele estava querendo dizer? Como é que pode você que se diz ser o Filho de Deus, está passando por isso, sendo condenado como nós estamos, nem consegue sair dessa cruz? Era mais ou menos isso que ele estava dizendo. Ele estava fazendo uma provocação a Jesus. No fundo, o que esse ladrão estava querendo é que Jesus realmente demonstrasse o seu poder, mas para que ele fosse livre, liberto da cruz. Ou seja, para um benefício próprio imediato. Ele queria ser liberto da condenação humana, ele queria ser liberto dessa cruz. Então ele estava provocando a Jesus, ou seja, ele estava manipulando a Jesus para receber uma bênção, um benefício próprio. Sabe, e ele colocou, para isso ele colocou a divindade de Jesus em xeque, em dúvida. Mas se nós analisarmos a história, a divindade de Jesus foi colocada em dúvida muitas vezes. Nesse caso, o ladrão estava colocando, se tu és o Filho de Deus. No entanto, algumas horas antes, os próprios sacerdotes colocaram a divindade de Jesus em dúvida, quando disseram, se tu és o rei dos judeus, desce dessa cruz, salva-te. Aliás, alguns dias antes, lá no deserto, 40 dias quase se passaram, e Jesus estava agora, Satanás o havia levado no pináculo lá do templo, ele estava lá em cima na torre, e o Satanás chegou para ele e disse, olha, se tu és o Filho de Deus, pula daqui, manda os teus anjos te salvarem. Ao longo da história sempre aconteceram lançamento de dúvidas sobre a divindade de Jesus, mas notem também que em todos os casos, quando se lança dúvida, existe uma segunda intenção em tudo isso, uma intenção por trás, a busca de um benefício próprio. No primeiro ladrão eu já disse, ele queria mesmo sair da cruz. Se Jesus demonstrar o poder agora, e ele se livrar dessa, então ele vai nos livrar também. E mais uma vez eu estou livre da condenação. Agora, os sacerdotes quando disseram, se tu és o rei dos judeus, desce da cruz, em realidade, eles desafiaram a Jesus, porque mais ou menos sabiam que Jesus não iria descer daquela cruz. Porque o que eles queriam é que Jesus realmente não fizesse nenhum milagre, não fizesse demonstração de poder, porque eles queriam enfraquecer a Jesus, a figura de Jesus como Messias, e dessa forma os líderes judeus continuariam fortalecidos ali. Então existia também um interesse de um benefício próprio. E no caso de Satanás, quando leva Jesus lá no pináculo, veja, a intenção também era que Jesus ele se desacreditasse de si próprio. Aliás, esse era o trabalho que ele já havia feito durante 40 dias com Jesus, que ele desacreditasse que ele era o Filho de Deus. Onde se viu o Filho de Deus sofrendo tudo aquilo no deserto, sentimento de abandono, ele queria que Jesus desacreditasse e dessa forma ele falhasse em seu ministério. O fato, gente, é que sempre as mentes que são arrasadas pela dúvida, elas buscam uma demonstração do poder divino, mas para trazer um benefício próprio. Será que você nunca chegou para Deus pedindo uma demonstração de poder? Para que você pudesse acreditar? Para que você pudesse continuar obedecendo? Será que nunca você chegou para Deus e Deus, faz isto para mim, demonstra que o Senhor faz isso, porque aí eu vou acreditar assim? Isso aconteceu comigo, algumas vezes.
Quando eu era adolescente, eu tinha assim muitos sonhos, e sonhos assim fortes, né? E às vezes chegava um determinado momento que eu estava ansiando tanto e dizia para Deus: se o Senhor fizer acontecer isso, eu prometo que eu vou obedecer o Senhor para o resto da vida. E pior que Deus fazia, né? Eu continuava com a mesma vida, pecando sempre, né? E estava querendo formar, então, uma vida embasada em milagres, uma vida embasada em demonstração de poder divino, que era o que aconteceu com o povo de Israel. Sempre pedia um milagre, a demonstração de um poder, e depois voltava aquela vida de dúvida, aquela vida de incerteza, aquela vida pedindo novas demonstrações de poder. Esse é o ser humano, assim somos nós. E aquele ladrão, ele, em nenhum momento, ele reconheceu a sua vida passada. Em nenhum momento ele reconheceu que ele era um pecador, em nenhum momento ele reconheceu que ele era um criminoso, e ele estava tão focado em receber a bênção do milagre ali, dele sair, dele descer da cruz, de ele ser livre da condenação humana. Ele estava tão focado nisso que deixou do melhor, de reconhecer que ao seu lado estava mesmo o Salvador do mundo, e que poderia não somente fazer aquilo, mas dar muito mais do que ele estava pedindo, e ele perdeu essa grande oportunidade. E às vezes a gente se enche aqui, onde se viu ele fazer isso, né? Ele não reconhecer. Será que não acontece conosco também? Nós temos que ser humildes para reconhecer. Será que você e eu também não vimos aqui a igreja, muitas vezes só em busca de uma bênção imediata? Ah, se eu for à igreja e cantar e adorar o Criador, então aí ele vai estar disposto a me dar a bênção. Se eu for à igreja e orar, me entregar, dar os dízimos, ofertas e assim por diante, então aí eu estarei sendo bonzinho, né? E Deus vai me dar a bênção que eu estou buscando. Será que a gente não vem aqui só por causa disso e nós nos esquecemos? A gente costuma focar tanto na nossa necessidade, que nós acabamos nos esquecendo que aqui nós nos encontramos com o Criador do universo, com o nosso Criador, com o nosso mantenedor e com o nosso Salvador, aquele que se sacrificou por nós e pode nos dar a vida eterna. Às vezes é fácil só pensar no outro, né? No caso do ladrão. Veja, ao longo da história, Jesus teve muitas ocasiões que demonstrou poder, fez milagres, curando, ressuscitando, enfim, transformando vidas. Ele fez muita demonstração de poder. No entanto, o que nós temos que entender é que em nenhum dos milagres, ou nenhum milagre, tinha a finalidade em si mesmo, tinha o fim em si próprio. O que eu quero dizer? Que o milagre não existia somente para o benefício imediato que Jesus estava demonstrando. Tanto é que no livro de João, João não chama os milagres de milagres. Ele chama os milagres de sinais miraculosos. Porque aquilo que Jesus fazia, a grande bênção que Jesus proporcionava ali, eram sinais miraculosos. E o que são sinais? Sinais é aquilo que serve para indicar. Ou seja, servem para indicar o caminho a ser seguido. E os sinais que Jesus fazia eram com a intenção maior de indicar o caminho a ser seguido, que Ele era o caminho a ser seguido. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Essa era a maior intenção daqueles sinais miraculosos. Eles não tinham finalidade em si próprio. Tanto é, como exemplo, eu gostaria de trazer para vocês esse sinal, o milagre da grande pesca, da pesca maravilhosa.
Por quê? Como que aconteceu? Jesus estava pregando a multidão, e a multidão ia crescendo, e ele estava sendo acuado, e ele resolveu ir até a praia, então, até a areia, para poder pregar, e a multidão era grande, e ali haviam alguns pescadores, 4 pescadores, estavam lá, Pedro, André, Tiago e João. E então ele pediu emprestado ali o barquinho do Pedro e do André, se afastou um pouco das águas para poder falar à multidão. Enquanto ele falava, ele teve uma ideia. Aí ele chamou Pedro para o barco e disse: Pedro, venha para cá, você e o André, e lança a sua rede no mar. E eles disseram: mas como, Senhor? Como que eu vou fazer isso? Nós passamos a noite toda aí tentando pegar os peixes e nós não tivemos sucesso. Mas sabe de uma coisa? Só para o que o Senhor está pedindo, nós vamos fazer isso. E diz o texto que, feito isso, apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. E eles precisaram chamar então o Tiago e João: venha com o seu barco para cá também e junte-se a nós, porque nós vamos nos afundar de tantos peixes que temos para carregar agora. Olha, se o milagre tivesse a finalidade em si próprio, a grande bênção já teria acontecido, e então sabe o que queria acontecer agora? Aqueles homens olhariam um para o outro e diziam: nós estamos agora realizados, nós estamos feitos, veja isso, daqui para frente nós seremos ricos, daqui para frente nossas famílias não terão mais necessidades, nós vamos montar uma empresa aqui, vamos convidar a Jesus para ser o nosso sócio e os nossos problemas acabaram. Só que não foi assim. Jesus chega para eles e diz: só que não era isso, viu? Vamos fazer o seguinte, deixa tudo para trás, tá bom. Vai vendo seus peixes e tal, né? Mas deixem tudo para trás. Porque não era isso, era muito mais. Porque daqui para frente vocês serão pescadores de homens. Vocês não serão ricos, aliás, serão mais pobres do que são hoje. Vocês terão uma vida simples, uma vida dependente de doações dos outros, mas vocês serão pregadores do meu reino, da vida eterna. É isso que vocês serão. Ou seja, os milagres não têm a finalidade em si próprio. As bênçãos estão por trás desses sinais miraculosos. E qual foi o milagre da sua vida? Será que você já recebeu algum milagre? Será que você já recebeu uma grande bênção que você julgou ser um milagre na sua vida? Se você já recebeu, lembre-se, pode ter sido um sinal miraculoso, porque o grande milagre está por trás do sinal miraculoso, o grande milagre está por trás da grande bênção que você pode ter tido para um benefício próprio. O importante agora é você descobrir o verdadeiro milagre e o que Deus quer ou queria com você ao receber esse verdadeiro milagre. Há alguns anos eu recebi um milagre muito grande e que eu me enganei no milagre. Alguns anos eu estava na UTI, desenganado pelos médicos, não havia mais esperança de vida, eu havia sido acometido de uma malária, acometida na África, e estava aqui agora sofrendo as consequências disso, e os médicos disseram: não há mais solução. No outro dia ele não vai acordar. E então, naquele dia, o pastor da igreja, que era o pastor Wesley Valente, ele foi até a UTI e disse: Marcos, eu vim aqui para fazer a unção. E a unção é a última entrega. Naquele momento eu aceitei, e quando eu recebi a oração da unção, eu tive uma certeza tão grande da cura, que eu borbulhava por dentro, e eu queria falar da minha cura. Eu estava tão alegre, tão feliz, tão contente, eu queria falar, mas era impossível.
Eu não me mexia, eu não falava, enfim, eu não conseguia fazer isso. Mas eu exultava de alegria pelo milagre recebido, e naquele momento, então, eu não me conformei. Aí eu busquei a Deus e questionei, e disse: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Tantas pessoas morrem. Por que o Senhor está devolvendo a minha vida, fazendo esse milagre para mim? Foi aí que eu tive uma surpresa, porque Ele me respondeu com uma outra pergunta. Ele disse: quem falou para você que o milagre é a devolução da sua vida? Porque a morte também pode ser um milagre para muitas pessoas. Eu fiquei assim. Então qual foi o milagre? Ele disse: o milagre foi tudo isso que aconteceu entre nós, em todos esses dias que você esteve aqui. O milagre foi o encontro que você teve comigo, a transformação que vai sofrer a sua vida, as mudanças de conceitos da sua vida, as mudanças de propósito da sua vida, a forma que você vai viver daqui para frente, o relacionamento que nós iremos ter daqui para frente. Esse é o milagre na sua vida. Aí eu entendi o verdadeiro milagre. E talvez seja o momento de você buscar também qual é o verdadeiro milagre na sua vida. Sabe, aos pés da cruz estava muita gente. E há muita gente que estava caçoando de Jesus, estava zombando de Jesus, e eram as pessoas que haviam cuspido no rosto de Jesus, que haviam açoitado Jesus, mesmo havia crucificado a Jesus, eram as pessoas que estavam ali. Só que Jesus, num determinado momento, Ele respira fundo, olha para cima e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Gente, quando o segundo ladrão ouviu isso, ele disse: não é possível o que eu estou ouvindo. Se ele pode fazer isso para essas pessoas, então eu posso receber o perdão dele também. Gente, veja que esse primeiro ladrão, quando aquele primeiro ladrão, esse segundo ladrão, quando aquele primeiro ladrão, ele zombou de Jesus, aliás, quando ele blasfemou de Jesus, Jesus não interrompeu, mas o segundo ladrão interrompeu. E quando o segundo ladrão interrompeu, ele não interrompeu pedindo perdão. Ele saiu em defesa de Jesus. Ele disse: escuta, você não sabe o que você está falando? Nós estamos aqui pagando as consequências dos nossos erros, as consequências das nossas escolhas erradas, as consequências das nossas decisões erradas. Naquele momento, aquele ladrão reconheceu a sua vida passada, reconheceu a sua vida de crimes. Há poucos dias ele havia visto Jesus andando pelas ruas, andando com a multidão, abençoando a multidão, curando pessoas. Ele tinha visto e tinha sido impulsionado a aceitar a Jesus. Mas sabe aquela coisa que acontece conosco? Quando você também vem e ouve sobre Jesus, e Jesus te convida para se entregar, e você sofre aquele desejo de se entregar, mas logo ele passa, você volta para a sua vida normal, aquela vida assim, distante de Jesus, aquela vida sem muito significado, uma vida de sobrevivência, uma vida com os propósitos errados, uma vida com as escolhas erradas, e de repente você também vai sofrer as consequências das escolhas erradas, as consequências das decisões erradas, porque a vida é implacável, ela cobra. E assim estava sofrendo agora esse ladrão, estava sofrendo as consequências das suas decisões erradas, mas naquele momento ele entende que o Salvador do mundo estava ali, naquele momento ele resolve se entregar, de tal forma que ele diz: não importa o que aconteça comigo agora, eu quero o seu perdão.
Eu quero ser perdoado e eu quero estar contigo na vida eterna. E Jesus lhe dá a certeza de que estaria com ele no paraíso, embora aquele ladrão tivesse tido a vida toda uma vida de crimes. O primeiro ladrão, ele não queria nada mais do que manipular a Jesus para ter um benefício próprio, para se livrar da condenação. O segundo ladrão se entrega de todo o coração, porque Jesus fez a diferença na vida dele, naquele momento, mesmo que tivesse sido o último momento da sua vida. A cruz agora, que era um símbolo de condenação, um símbolo de vergonha, um símbolo de dor, agora torna-se um símbolo de salvação, o caminho para a vida eterna, através do sacrifício daquele que pode salvar, através do sacrifício daquele que pode mudar a sua vida. E a gente tem aqui muitos aprendizados nessa história. Aprendizados que eu fico encantado e eu gostaria de compartilhar alguns com vocês. Porque essa história é uma história maravilhosa, uma história de salvação. O primeiro aprendizado é sobre os piores momentos da nossa vida. Aqueles ladrões estavam vivendo os piores momentos da vida deles. E vejam que as reações foram diferentes. E isso acontece conosco, porque normalmente nos piores momentos da nossa vida, que nós revelamos o que existe dentro de nós. Se nós temos um coração próximo de Cristo Jesus, se nós temos um coração que costuma conversar com Jesus, se relacionar com Jesus, nós temos uma vida de comunhão com Jesus. Quando acontecem os piores momentos da nossa vida, são aqueles momentos de entrega, aqueles momentos que reconhecemos que Jesus é todo-poderoso, que Deus pode nos curar, que Deus pode nos salvar, que Deus pode nos dar a vida eterna, independentemente dos resultados, mas nós procuramos e nos entregamos a Ele. Agora, se nós temos um coração parecido com o coração do primeiro ladrão, então quando acontecem os piores momentos da nossa vida, então nós também fazemos praticamente o que aquele ladrão fazia, né? Pedir demonstração de poder, ou então blasfêmia, ou então nós culpamos a Deus por tudo que esteja acontecendo, e aí nós blasfemamos o nome de Deus, nos distanciamos ainda mais dele, e é isso que acontece quando nós vivemos uma vida longe do Criador. Mas também nós aprendemos que a justiça dos homens é muito diferente da justiça de Deus. Veja que ali, de acordo com a justiça dos homens, estavam 3 homens condenados. E um deles era o próprio Criador do universo. E 2 outros malfeitores. E um deles foi perdoado por um daqueles que estava na cruz. Veja que a justiça dos homens, ela é para a condenação. A justiça de Deus é para a salvação. E fica claro no exemplo da mulher que foi pega em adultério. Ali estava aquela mulher sendo condenada pelos fariseus que nos representa, e aqueles fariseus estavam ali acusando aquela mulher e a condenando para a morte, porque ela deveria ser apedrejada até morrer, porque ela havia sido pega em adultério. Então, quando Jesus é colocado em cena, Jesus muda essa justiça. Jesus disse o seguinte: mulher, vai embora, eu não a condeno, vai e não peques mais. Agora vocês, fariseus, leem aqui um pouco.
E ali estavam relatados que eles eram tão pecadores, ou até mais pecadores do que a própria mulher. Aí nós aprendemos quem somos nós para julgarmos os outros. Nós não somos dignos de julgar ninguém. Nós somos tão pecadores como qualquer um, e nós não somos capacitados para o julgamento. E é por isso que Jesus fala: não julgueis uns aos outros, porque à medida que vocês julgam, vocês também serão julgados. Jesus diz: eu é que farei a separação do trigo e do joio. Deixe para mim esse trabalho e cuidem da vida de vocês. É importante que vocês cuidem da vida de vocês para que vocês não se distanciem da vida, para que vocês realmente busquem a salvação, para que vocês busquem um milagre na sua vida, o verdadeiro milagre na vida de vocês. E é isso que aconteceu com aquele ladrão. E vocês acreditam realmente que aquele ladrão estará no céu? Será que realmente um ladrão estará no céu? Veja, a Bíblia é clara. A Bíblia fala: nem os ladrões, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A Bíblia é muito clara com relação a isso. E ele tinha sido ladrão até aquele momento. Ele não teve qualquer outra oportunidade na vida depois daquilo. Mas graças a Deus, na mesma palavra de Deus, está escrito dessa forma: é o que fostes alguns de vós. Nós também podemos ter sido da mesma forma. Podemos ter sido caluniadores, pecadores, por que não? Transgressores, ladrões. Nós também podemos ter sido o que for, aí de pecadores. Mas graças a Deus, olha o que está escrito: haveis sido lavados. Lavados onde? No sangue de Cristo Jesus. Haveis sido santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que aconteceu e é isso que acontece conosco quando realmente nós fazemos uma entrega total, uma entrega de coração total, uma entrega como aquele ladrão fez. Não importa o que aconteça comigo, não importa as consequências que eu vou sofrer, o que importa é o perdão que eu vou receber agora. O que importa é Cristo Jesus nos justificando. E se nós tivermos a fé em Cristo Jesus, dessa forma, nós seremos justificados como aquele ladrão foi justificado. E isso assusta, porque nós costumamos a pensar: eu preciso ser bonzinho a vida toda, eu preciso guardar o sábado, devolver os dízimos, as ofertas, enfim, tudo mais, ter uma vida equilibrada, senão não vou para o céu. E é tudo necessário, sim. No entanto, aquele ladrão foi salvo no último momento da vida. E pode ser que esse seja o último momento, a última oportunidade que a gente possa estar tendo também. O último convite que Jesus possa estar fazendo para que você tenha a oportunidade de receber o perdão, de receber o milagre da transformação. Tanto é que Jesus fala: olha, receba o seu perdão e ame, porque, presta atenção, na frente de vocês poderão entrar no céu os publicanos e as meretrizes. É isso que está escrito na palavra de Deus. Os publicanos e as meretrizes poderão estar à frente de vocês entrando no céu, porque eles se entregaram, porque eles acreditaram. Porque se tiveram chances de transformar a vida, nós não sabemos, mas muitos deles poderão estar ali antes de nós. Por isso, nosso dever é amar as pessoas, o nosso dever é orar pelas pessoas, o nosso dever é ajudar as pessoas a se encontrarem a Jesus, se nós já nos encontramos com Ele. Caso contrário, o nosso dever é ir ao encontro de Cristo Jesus e receber o nosso perdão também. Porque Ele diz: eu voltarei e vos levarei.
Ou seja, nós não somos deste mundo, nós estamos aqui somente de passagem. E o que nós devemos fazer então é nos entregar de uma maneira total, para que possamos receber o benefício da salvação, o benefício do perdão. É assim que Jesus diz: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam ligados a mim. Porque enquanto vocês permanecerem ligados a mim, vocês têm a vida. E veja, a escolha de permanecerem ligados a mim é de vocês. Vocês têm que escolher. E esse deve ser o esforço de vocês. Sim, é um milagre vocês permanecerem ligados a mim. Por quê? Porque todo o esforço vale a pena. Mas o milagre é a salvação da conexão com Cristo Jesus. Porque ele diz: quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Ou seja, não adianta nós queremos viver uma vida independente, uma vida longe de Cristo Jesus, uma vida longe da comunhão, uma vida longe dos conceitos, uma vida longe dos princípios, uma vida, quem sabe, com pouco sentido. Quem tem a vida, quem tem o Filho tem a vida. E então, é assim, eu não sei o momento que você está vivendo hoje. Não sei o que se passa na sua vida. Mas se forem bons momentos, cuidado. Se tudo estiver bem com você, cuidado. Porque também quando vivemos os melhores momentos da nossa vida, parece que nós não precisamos de Cristo Jesus. Parece que nós não precisamos da vida eterna, parece que tudo vai bem. Não precisamos estar conectados à videira. Não é isso. Agora, se você estiver vivendo os piores momentos da sua vida, esse é o momento de entrega. É um momento como fez aquele segundo ladrão. É um momento que, independentemente das consequências de tudo que você está sofrendo, independentemente do que vier pela frente, é um momento de entrega ao Salvador. É um momento de reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode resolver os seus problemas. Ele pode te beneficiar, mas Ele quer te dar uma bênção muito maior do que simplesmente um benefício imediato. Talvez você esteja buscando um milagre, talvez você necessite de um milagre, mas lembre-se que o milagre nem sempre é o milagre, é o sinal miraculoso, é aquilo que Ele vai te dar para te beneficiar, mas o verdadeiro milagre vem junto com o sinal miraculoso. E você já parou para pensar nisso? Você já buscou qual é o verdadeiro milagre na sua vida? E se você recebeu esse milagre, você identificou, você entendeu qual é o chamado, porque se você recebeu o milagre, você está sendo chamado, você está recebendo um chamado de Cristo Jesus. E talvez o chamado seja: filho, os teus pecados estão perdoados. Vai, não peques mais. Talvez o chamado seja assim: deixa tudo que você está fazendo e siga-me, porque eu quero te fazer pescador de homens. Eu quero que você seja um pregador da minha mensagem. Talvez o milagre seja assim: eu quero morar no seu lar. Talvez o milagre seja, o chamado seja: eu quero ser o primeiro da sua vida. Porque eu quero transformar a sua vida, porque eu quero dar sentido à sua vida. Talvez o chamado seja assim: filho, volte para casa. Você tem vivido uma vida distante. Você tem vivido uma vida só em busca da sobrevivência. Você tem vivido uma vida em busca dos sonhos aqui dessa terra. Você tem vivido uma vida de sacrifícios, tentando alcançar certas coisas. Filho,
volte para casa, porque eu quero te dar o verdadeiro sentido de vida, eu quero te dar os verdadeiros propósitos, eu quero te dar os verdadeiros significados de vida, eu quero te salvar, eu quero transformar a sua vida, eu quero que você seja feliz nesta vida, mas eu quero te dar a vida eterna. Se você precisa de perdão, abra o seu coração. Sabe por quê? Porque Ele perdoa o maior pecador. E se é possível Ele perdoar o maior pecador, Ele pode te perdoar também. E livre-se da culpa. Livre-se de tudo isso, porque Ele pagou a culpa por você. Agora, se você precisa perdoar, entregue o seu coração a Jesus, entregue as suas mágoas a Jesus, entregue tudo a Jesus, porque Ele quer te libertar dessa escravidão, da falta do perdão. Ele quer libertar a outra pessoa da sua vida. Dê o perdão e seja feliz, seja liberta em Cristo Jesus. Agora, se você quer ser amado, existe o grande segredo: ame primeiro. E esse é o slogan da igreja do Campolim. Ame a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o Salvador. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você precisa se amar. Ame a si próprio e ame ao próximo como a ti mesmo. E como você ama? Ame servindo. Porque servir é a demonstração do amor, é a demonstração prática do amor. E assim nós estaremos vivenciando o verdadeiro conceito divino, o verdadeiro conceito do amor. Nós estaremos vivenciando a essência de Deus, porque Deus é amor. Precioso Pai, aqui mais uma vez nós agradecemos, porque o Senhor é presente na nossa vida a cada instante. Agradecemos porque, mesmo quando nós não o percebemos e não acreditamos na Tua presença, o Senhor está conosco porque assim prometeu. E o Senhor promete um encontro pessoal com cada um. O Senhor promete um milagre, ajuda-nos a identificar o milagre para que nós aceitemos o Teu chamado. Em nome de Jesus, que nós lhe pedimos e também agradecemos. Amém.